Oi, turma, tudo bem com vocês? Na aula de hoje a gente vai falar sobre músculo liso. Esses músculos, eles podem ser classificados de diversas maneiras, mas as principais classificações são essas três. Classificação pela localização, pelo padrão de contração e pelo modo de comunicação entre as células vizinhas. Em relação à localização, nós temos aí músculos vasculares, que vão estar localizados na parede dos vasos sanguíneos. Temos músculos gastrointestinais, que vão estar presentes nas paredes dos tubos digestórios e dos órgãos associados, como por exemplo a vesícula biliar. Outra localização são o urinário, que vão estar presentes na parede da bexiga e dos ureteres. Temos também os músculos respiratórios, que vão estar presentes nas vias aéreas. Os reprodutivos, que vão estar presentes no útero feminino e em outras estruturas, tanto no sexo masculino quanto no feminino. E o ocular, que vai estar presente nos olhos. Outro padrão de classificação é em relação à contração. Então, nós temos dois tipos: os músculos lisos, fáscicos, onde a gente tem alteração entre o estado contraído e relaxado desse músculo. Então, em parte do tempo ele vai estar contraído, em parte do tempo vai estar relaxado. Um exemplo são os músculos do esôfago, que quando a gente se alimenta, ele vai contrair e relaxar para levar a alimentação da boca até o estômago. Os músculos isotônicos, eles vão permanecer continuamente contraídos. Eles vão relaxar somente quando for extremamente necessário. Um exemplo são os esfíncteres, tanto do estômago quanto da bexiga. Eles vão estar contraídos porque eles não querem deixar, por exemplo, que a urina saia. Só vai sair quando você for fazer xixi, né? E o estômago também, para que o alimento não volte para o esôfago. Então, eles são extremamente importantes e por isso eles ficam o tempo todo contraídos. E por último, a última classificação é pelo modo de comunicação entre as células vizinhas. Então, o músculo pode ser classificado como liso unitário ou multiunitário. O músculo liso unitário, as células elas vão estar conectadas eletricamente por junções comunicantes. Isso vai fazer com que as células se contraiam como uma unidade coordenada, ou seja, elas vão se contrair todas juntas. E elas vão estar presentes principalmente, esse músculo vai estar presente principalmente nas vísceras. Então, quando uma região se contrair, todas irão se contrair juntas, tá? Já o músculo multiunitário, eles não vão ter essa ligação eletricamente, não tem essas junções comunicantes. E cada célula ela vai se contrair de modo independente. Por exemplo, são os músculos lisos da íris, no músculo ciliar do olho e uma parte do trato reprodutor, tanto feminino quanto masculino. O músculo liso, assim como o músculo esquelético, ele vai contrair através do deslizamento entre actina e miosina, e a contração ela vai ser iniciada por causa do aumento de concentração de cálcio. Porém, tem muita diferença entre o músculo liso e o músculo esquelético. E eu vou falar um pouquinho para vocês sobre essas diferenças agora. Para a gente poder entender um pouquinho sobre a diferença da musculatura lisa e da musculatura esquelética, lembrem sempre, a musculatura lisa ela vai ser encontrada principalmente na parede dos órgãos ocos e dos tubos. A maioria desses órgãos eles expandem e contraem durante o enchimento e o esvaziamento.
Eu coloquei aqui para vocês o exemplo da bexiga, que é um órgão distensível, que enche e esvazia. E por causa desse encher e esvaziar, nós vamos precisar que nossa musculatura lisa, ela trabalhe de forma eficiente em uma longa faixa de comprimento ao longo do órgão. Já a musculatura esquelética, como ela vai operar, né, nos ossos, vai estar ligada aos ossos e vai operar, ela vai ter uma variação de comprimento, uma pequena variação de comprimento. Então, ela não vai ser tão flexível, não vai precisar expandir tanto quanto a musculatura lisa. E isso também faz com que ele não precise ser tão eficiente durante a contração. A outra diferença entre a musculatura lisa e esquelética é a disposição, a direção das camadas do músculo. Na musculatura lisa, nós vamos ter aí uma disposição diferente dependendo da camada. Olha, tá vendo aqui, ó? Dependendo da camada, a gente tem uma disposição diferente desses músculos. Já na musculatura esquelética, não precisa disso. A gente tem todos na mesma direção. Dependendo do músculo, a gente vai ter uma direção aí da fibra muscular. Por que que na musculatura lisa é assim? Porque ele precisa ter uma contração diferenciada. Lembra que ele expande, né, e contrai? Por causa disso, nós precisamos, por exemplo, aqui no estômago, retirar todo o bolo alimentar. Então, ele precisa contrair de uma maneira onde nada fique dentro dele. E por isso a importância dessa disposição em direções diferentes. Outra coisa também que diferencia, outras coisas que diferenciam aí a musculatura lisa da musculatura esquelética é a velocidade da contração. Então, na musculatura lisa, nós temos uma contração lenta. Já na musculatura esquelética, ela é rápida. Uma das causas dessa contração é por causa dos receptores. Aqui na musculatura lisa, nós vamos ter receptores acoplados à proteína G, e isso faz com que a contração seja mais lenta, mas dure mais. Já na contração da musculatura esquelética, nós vamos ter aí receptores de canais iônicos. E esses canais de membrana, receptores de canais, eles vão contrair mais rapidamente, mas a contração ela permanece por um tempo menor. A musculatura lisa ela vai utilizar menos ATP, enquanto a musculatura esquelética utiliza mais ATP. Na musculatura lisa nós temos poucas mitocôndrias. Já na musculatura esquelética, a gente já falou sobre isso, vai ter bastante mitocôndria. A musculatura lisa ela depende mais de glicose. Já a musculatura esquelética, como a gente viu na última aula, ela, na maioria das vezes, tem metabolismo oxidativo, então ele vai obter energia através de carboidrato, gorduras e proteínas. Outra diferença entre a musculatura lisa e esquelética é o tempo de contração. A musculatura lisa ela vai contrair por mais tempo, justamente por causa dos receptores acoplados à proteína G. Já a musculatura lisa, a contração vai ser por um tempo menor. As células do músculo esquelético, eles vão ser fusiformes, pequenas e mononucleadas, então vai ter um núcleo somente. Já como a gente viu na musculatura esquelética, as células elas vão ser fibras grandes, né, bem longas e vão ser multinucleadas. Então a gente vai ter uma grande quantidade de núcleo. Lembram-se lá que a musculatura esquelética ela vai ser organizada por sarcômeros. Já a musculatura lisa não tem sarcômeros. Por isso, pessoal, que ela não é estriada, porque as estrias é o desenho lá do sarcômero, tá? A contração da musculatura lisa, ela pode ser iniciada
por estímulos químicos, eletro ou ambos. Já a contração da musculatura esquelética, ela vai começar com o potencial de ação na fibra muscular. Outro detalhe muito importante é que o músculo liso ele não apresenta receptores especializados como placas motoras, que a gente tinha aqui na musculatura esquelética. Então, a musculatura lisa não tem essa placa motora onde ocorre a sinapse. Olhem aqui, o axônio ele vai se estender para cima, aqui em cima das células musculares, como varicosidades. Essas varicosidades que vão estar ao longo aí das minhas células musculares lisas, elas têm grande quantidade de neurotransmissores. E quando chega o sinal para a liberação desses neurotransmissores, eles vão ser enviados para cima dessas células, onde eles vão se difundir e encontrar o receptor adequado. Ao contrário da musculatura esquelética, que a gente tem um terminal que vai atuar naquela região, não atuando em um órgão inteiro, somente na região necessária. Não se preocupe em relação a isso, que a gente vai falar detalhadamente quando a gente for falar de sistema nervoso, tá? Mas só para vocês terem uma ideia da diferença entre a musculatura lisa e esquelética. Outra coisa interessante é que o cálcio necessário para a musculatura lisa, ele pode vir tanto do líquido extracelular como do retículo sarcoplasmático. Já o cálcio da musculatura esquelética, ele é proveniente, somente do retículo sarcoplasmático. A musculatura lisa, ela não tem troponina. Então, o cálcio ele vai iniciar uma cascata que termina com a fosforilação da cadeia da miosina, da cadeia leve da miosina, e vai ativar aí a miosina ATPase. Já na musculatura esquelética, a gente vai ter cálcio, que vai se ligar à troponina e vai iniciar a contração muscular. Eu sei que vocês devem estar se perguntando aí, professora, mas se a gente não tem sarcômero no músculo liso, como ocorre a contração muscular? Então, para poder entender, a gente vai precisar ver um pouquinho sobre a organização do nosso músculo liso. O músculo liso, ele possui corpos densos e filamentos intermediários. Esses filamentos intermediários, juntamente com esses corpos densos, eles vão formar um citoesqueleto. E a nossa actina, lá no nosso músculo estriado, ela estava ligada lá no disco Z, lembram? Aqui ela vai se ligar aos corpos densos. E isso faz com que a actina não saia do lugar. Já a miosina, ela vai ficar no meio aqui, vai ser circundada pelos filamentos de actina. E, é claro, vocês vão lembrar disso, a miosina ela vai deslizar aí, a miosina não, a actina vai deslizar sobre a miosina. Então, a miosina do músculo liso, ela também vai ter aquelas cabeças móveis e vai fazer com que ocorra aí o deslizamento da actina sobre a miosina. E essas cabeças elas também vão estar ao longo aí da nossa miosina, igual a gente tinha lá no músculo estriado. Ah, professora, mas você falou que o músculo liso não tem troponina. E a troponina era essencial para a contração muscular do músculo esquelético. Verdade. Aqui nós vamos precisar de fosforilação da miosina. E como que ocorre essa fosforilação da miosina? Primeiramente, nós vamos precisar de cálcio, tanto extracelular como vindo do retículo sarcoplasmático. Esse cálcio, ele vai se ligar à calmodulina. Essa calmodulina ligada ao cálcio vai formar um complexo chamado cálcio-calmodulina.
esse complexo, ele vai ativar a sinase de cadeia leve da miosina, o MCLK. Quando ele ativa esse MCLK, ele faz com que ocorra fosforilação das cadeias leves da cabeça aqui da minha miosina e vai aumentar a atividade da miosina ATPase. Quando aumenta essa atividade da miosina ATPase, ocorre então a ligação cruzada ativa da miosina, onde vai deslizar ao longo da actina, gerando então a tensão muscular, a contração. Viu? Não é complicado. A gente só tem uma diferença que aqui a gente precisa de uma fosforilação. Não precisa que o cálcio se ligue diretamente à troponina. Ele vai fazer com que ocorra uma cascata onde ocorre a fosforilação da minha miosina. E como que ocorre o relaxamento? Para ocorrer o relaxamento, a gente precisa que o cálcio livre no citosol ele seja bombeado ou para fora da célula ou para dentro do retículo sarcoplasmático. Para ser bombeado para dentro do retículo sarcoplasmático, ele vai precisar do cálcio ATPase. Para fora também precisa, para fora da célula também precisa do cálcio ATPase, ou ele pode ser bombeado com o auxílio do trocador aqui de sódio e cálcio, tá? Então, a diminuição desse cálcio livre faz com que não ocorra mais o complexo, ou ocorra o desligamento aqui com a calmodulina. E a atividade do MLCK vai diminuir. Diminuindo essa atividade, a fosfatase da miosina, que é o MLCP, vai remover o fosfato da cadeia livre de miosina, o que diminui a atividade da miosina ATPase. Essa remoção, essa redução da miosina ATPase vai provocar então a redução da tensão muscular e então vai ocorrer o relaxamento da musculatura. A contração muscular do músculo liso, ela pode ser iniciada ou por sinais elétricos, onde tem a mudança do potencial de membrana, lá quando a gente tem a despolarização da membrana, ou por sinais químicos, quando vem de um neurotransmissor, por exemplo. O cálcio, ele pode ser proveniente tanto do retículo sarcoplasmático quanto do líquido extracelular, como eu já falei para vocês. E a concentração do cálcio pode variar, e ela vai variar dependendo aí da intensidade do sinal elétrico ou do sinal químico. Outra diferença entre a musculatura lisa e a estriada está em relação à liberação de cálcio pelo retículo sarcoplasmático. Essa liberação de cálcio ela pode ocorrer tanto através, sendo mediada pelos receptores de rianodina, como pelo canal receptor de trifosfato de inositol. O canal receptor de rianodina, ele vai se abrir em resposta ao cálcio que já está entrando na célula. Então, o cálcio entra e estimula a abertura desse canal. Esse processo é conhecido como liberação de cálcio induzida por cálcio. Já o canal dependentes de IP3, eles vão se abrir quando os receptores acoplados à proteína G forem ativos pela fosfolipase C. Em relação à entrada de cálcio pela membrana plasmática, a gente pode ter a entrada através de canais dependentes de voltagem. Lembram-se lá que vai mudar a voltagem, vai despolarizar, e isso vai fazer com que ocorra a abertura desses canais. Então, o potencial de ação vai induzir a entrada de cálcio nas células. E esse potencial de ação ele pode ser produzido pela própria célula muscular ou pode ser por células vizinhas, através aí das junções
comunicantes. Então, uma célula induz a outra célula, pela junção comunicante, a abrir canais dependentes de voltagem. Já os canais dependentes de ligantes, que também são conhecidos como canais de cálcio operados por receptor, eles vão deixar com que ocorra uma entrada bem alta de cálcio dentro da célula. E essa entrada ela é induzida principalmente para poder induzir a liberação de cálcio pelo retículo sarcoplasmático. Quando a gente fala de canais ativados por estiramento, sempre ocorre aí, sempre tem em mente que está ligado aos vasos sanguíneos. Eles vão se abrir dependendo da pressão ou outra força que vai deformar a membrana plasmática. Como a contração é originada pelo próprio músculo, é conhecido como contração miogênica. São comuns, como falei para vocês, nos vasos sanguíneos, que eles sempre vão ter uma certa quantidade de tônus muscular. O tempo todo vai ter um pouquinho de contração, um pouco de tônus muscular. E isso faz com que o cálcio ele tenha facilidade em penetrar nos meus vasos sanguíneos. Como que ocorre, então, o controle da contração muscular? Nós vamos ter lá ligantes sinalizadores, como neurotransmissores, por exemplo, que vão atuar tanto nos receptores de membrana, como também podem atuar nos canais de membrana. Ou podemos ter uma despolarização por causa das junções comunicantes, que vão atuar aqui nos canais de membrana. Os receptores, eles vão então induzir a via moduladora. Essa via moduladora, por exemplo, ela vai alterar a MLCK ou a fosfatase da miosina. Já quando ocorre um aumento do IP3, nós vamos ter aí a ativação lá do meu retículo sarcoplasmático para que ele libere o cálcio. Então, tanto essa alteração através da via moduladora, como o aumento de IP3 vão fazer com que ocorra a contração muscular. Quando a gente tem a abertura dos canais de membrana, vai ter um aumento na concentração de cálcio. Esse aumento da concentração de cálcio também vai originar aí a contração muscular. O aumento da concentração de cálcio aqui também nas células pode ser para reabastecer o retículo sarcoplasmático. Então, pode acontecer que a célula induza a entrada de cálcio para poder armazenar no retículo sarcoplasmático, tá? Outra coisa que pode acontecer é por causa da falta e da diminuição das reservas desse retículo sarcoplasmático, ele fazer com que ocorra a abertura, né, minha célula fazer com que ocorra a abertura de canais de cálcio operados, por estoque. E quando ele abre, vai aumentar também a quantidade de cálcio e vai fazer então que restabeleça a concentração aqui de cálcio no retículo sarcoplasmático. Lembrando sempre que quando aumenta o cálcio na minha célula do musculatura, né, no meu músculo, vamos ter aí a contração muscular. E como eu falei para vocês, as nossas células ali, eu comecei a falar, dependem de neurotransmissores, as células do músculo liso. E as células do músculo estriado esquelético também, a gente já viu lá, falou sobre acetilcolina. Então, muitos músculos lisos, eles estão no controle autônomo, que a gente vai ver quando falar sobre o sistema nervoso central, ele é dividido em simpático e parasimpático. Mas a gente vai ver isso quando for falar de sistema nervoso central. Mas só para vocês já irem se familiarizando, os principais neurotransmissores, eles são acetilcolina, noradrenalina e adrenalina. E dependendo se for via simpática ou parasimpática, nós vamos ter um tipo de neurotransmissor. Mas isso a gente vai ver quando for falar de sistema nervoso central e sistema nervoso periférico também. Os neurotransmissores autônomos, na sua maioria,
são neurotransmissores e hormônios que vão atuar aí no músculo liso e vão estar ligados aos receptores acoplados à proteína G. Por isso, eles vão demorar para ter a resposta e vão ter uma resposta prolongada. E esse sistema, como ele está ligado à proteína G, ele vai ser um sistema de segundo mensageiro. Então, quando o neurotransmissor se liga ao meu receptor acoplado à proteína G, ele vai induzir então o segundo mensageiro, como o trifosfato de inositol ou AMP cíclico. Quando ele ativa, né, esse segundo mensageiro, o IP3, vai ativar a contração. Quando ele ativa o AMP cíclico, ele vai promover o relaxamento da musculatura. As vias que aumentam o IP3, elas vão produzir contração de diferentes maneiras. O IP3 ele vai abrir canais dependentes de IP3 na membrana do retículo sarcoplasmático, como a gente já falou, levando à liberação de mais cálcio dentro da célula. Ele também pode estar ligado com o aumento de diacilglicerol, que é um outro produto ligado à via da fosfolipase C. Esse aumento do diacilglicerol vai inibir diretamente a atividade da fosfatase de miosina e vai produzir, então, tensão muscular, contração muscular. O AMP cíclico, como eu falei para vocês, ele vai ocasionar o relaxamento muscular da seguinte maneira: a concentração de cálcio livre vai diminuir, porque os canais dependentes de IP3 vão ser inibidos quando o AMP cíclico ele for ativo. E também o cálcio ATPase do retículo sarcoplasmático, ele vai ser ativo, então ele vai retirar o cálcio livre que está na minha célula. Ocorre também vazamento de potássio, que causa hiperpolarização da célula. E quando a gente tem uma hiperpolarização, diminui a probabilidade de entrar cálcio dentro da célula, através dos canais dependentes de voltagem que precisam da despolarização. Então, o cálcio não vai entrar, não vai ter contração muscular. A atividade da fosfatase na miosina também vai estar aumentada, o que vai causar uma redução na tensão muscular. Então, ele vai atuar principalmente dessas três maneiras, com esses três mecanismos. Nós também temos sinais parácrinos, que são sinais liberados localmente, tá? Então, no local. E podem alterar a contração do músculo liso. Um exemplo que eu tenho aqui para vocês é a asma. A asma é uma condição onde a musculatura lisa das vias aéreas ela se contrai em resposta à histamina. Essa contração, se ficar por muito tempo, pode ser fatal, tá? Quando a gente administra adrenalina, o que acontece? Um relaxamento do músculo liso e dilatação das vias aéreas. Então, ele atua como antagonista, a adrenalina atua como antagonista da histamina. A gente vai falar sobre antagonista e agonista mais para frente, mas só para vocês já irem assimilando aí essas palavras. Para finalizar nossa aula, nós vamos falar aí sobre o músculo cardíaco. Eu sei que a musculatura lisa eu passei bem rápido, mas a gente vai falar melhor sobre a musculatura lisa quando a gente for falar de fisiologia dos órgãos, dos sistemas, por exemplo, do sistema gastrointestinal, tá? Então não fiquem preocupados quanto a isso. Ali eu só mostrei as principais características. E o músculo cardíaco também. Eu vou mostrar para vocês somente as principais características, porque na próxima aula a gente vai começar a falar sobre sistema cardiovascular. E daí eu vou dar mais detalhes sobre
a musculatura e como o sistema funciona, tá bom? Então, o músculo cardíaco é o músculo estriado cardíaco. Ele vai possuir tanto características do músculo liso quanto do músculo esquelético. Por exemplo, ele vai ser estriado e vai apresentar sarcômeros. Então, a contração muscular vai ser parecida com a do músculo esquelético, mas vai ter algumas características no músculo liso. A fibra muscular, elas vão ser mais curtas no músculo esquelético e podem se ramificar. E também ele vai ter somente um núcleo, que lembram que no nosso músculo esquelético ele era polinuclear. Aqui não, aqui ele vai ter um núcleo só. O músculo cardíaco vão estar conectados uns aos outros, igual o músculo liso. E são chamados, aí essas conexões são chamados de discos intercalares, tá? Também a musculatura cardíaca, ela vai ser controlada pelo sistema parasimpático, simpático e hormonal, igual à musculatura lisa. Então, para podermos fechar a aula de hoje, vamos ver algumas características que diferenciam o músculo esquelético, o liso e o cardíaco. Em relação ao aspecto microscópico óptico, o músculo esquelético e o cardíaco, eles vão ser estriados, enquanto o músculo liso vai ser liso. O arranjo das fibras, tanto o esquelético quanto o cardíaco terão sarcômeros. O músculo liso não tem sarcômero. Em relação à localização, o músculo esquelético ele vai estar localizado nos ossos. Ele também vai estar em alguns esfíncteres, tá? Mas na maioria das vezes aos ossos. O músculo liso ele vai estar aos órgãos e tubos e também em alguns esfíncteres. Já o músculo cardíaco ele vai estar somente no coração. Em relação à morfologia tecidual, o músculo esquelético ele vai ser multinucleado, vai ter fibras cilíndricas e grandes. O músculo liso ele vai ser mononucleado, as fibras vão ser fusiformes e pequenas. O músculo cardíaco mononucleado, fibras ramificadas e curtas. Em relação à estrutura interna, o músculo esquelético tem túbulo T e retículo sarcoplasmático, assim como o músculo cardíaco. Já o músculo liso não tem túbulo T, mas tem retículo sarcoplasmático. As proteínas das fibras são a quitina, miosina, troponina e tropomiosina no músculo esquelético e no músculo cardíaco. No músculo liso, a gente não tem troponina. Em relação ao controle, o músculo esquelético ele vai ser controlado por cálcio, troponina e fibras independentes umas das outras. Já o músculo liso, ele vai ser controlado por cálcio e calmodulina. E as fibras, elas vão ser ligadas por junções comunicantes. Aqui, o músculo ele merece uma ênfase, porque ele vai ter controle por calcitroponina, mas as fibras vão ser eletricamente conectadas por junções comunicantes. Então, aqui vai estar bem misto entre um tipo de músculo e outro. Em relação à velocidade da contração, lembrando lá, músculo esquelético rápido, musculatura lisa lenta. E o cardíaco, como ele já é intermediário controle, aqui também vai ser intermediária a velocidade.
A força contrátil de um único abalo de fibra, quando a gente fala de músculo esquelético, é não graduada. Já no músculo liso e cardíaco vão ser graduadas, tá? O início da contração. No esquelético, ele vai precisar de acetilcolina como neurotransmissor, tá? E nós vamos precisar aí de um neurônio motor somático. Já o músculo liso, ele vai ser estirado, vai ter sinais químicos e pode ser autorrítmica. A gente vai falar um pouco mais sobre a autorrítmica quando a gente for falar de sistema cardíaco, não se preocupe. E aqui também o cardíaco vai ser autorrítmico. O controle renal da contração no esquelético vai ser por neurônio motor, no liso e no cardíaco por neurônios autônomos. Em relação à influência hormonal, o músculo esquelético não tem nenhuma influência hormonal. O liso, ele vai ser influenciado por múltiplos hormônios, tá? Lembra lá, falei para vocês, adrenalina, noradrenalina, que são alguns hormônios que atuam como neurotransmissores. O cardíaco, ele vai ser influenciado somente pela adrenalina, tá? Então, aqui eu coloquei para vocês algumas diferenças entre os músculos para vocês colocarem, pensarem, coloquem no caderno, desenhem essa tabela para vocês poderem conseguir fixar esse conteúdo que eu estou falando para vocês e conseguir diferenciar esses tipos de músculo. É super importante isso, tá bom? Na próxima aula da semana que vem, nós vamos falar sobre musculatura cardiovascular. Tá? Então, nós vamos começar a ver aí como ocorre a circulação do sangue. Então, espero vocês na próxima aula. Uma ótima semana e até mais!